Paz do Senhor, queridos. Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre 7 sinais de que Deus está se agradando de você. É um vídeo muito me pedido no canal. Minha irmã Priscila, como que eu vou saber se Deus está se alegrando de mim? E hoje eu resolvi trazer 7 sinais para vocês terem a certeza de que Deus está se agradando. Lembrando, queridos, que a Bíblia mesmo diz que se Deus for olhar dos céus, ele não vai achar ninguém perfeito. Mas sim, tem homens e mulheres que se dedicam em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus nas nossas vidas é perfeita. E sendo perfeita, o próprio Deus se agrada de nós por preferirmos nos apartar do mundo e viver em santidade para Ele. Quando eu falo apartar do mundo, não estou falando em questão de que você não pode comer, beber, brincar, não. Estou falando em questão das práticas dos pecados do mundo, como diz lá em Gálatas capítulo 5, a seguir, sobre as obras da carne, tá bom? E preferiu viver então uma vida em santidade a Deus, justamente para que venha fluir em nós o fruto do Espírito Santo, tá bom? Então, quando você prefere viver o fruto do Espírito Santo na sua vida, Deus começa a se agradar de você, porque em meio à perseguição, em meio à luta, traições, provas, você está sempre no foco da atenção de Deus. E aí então eu resolvi fazer esses 7 sinais para vocês saberem se estão agradando a Deus ou não, né? Lembrando que se você perguntar para Deus, Deus, eu estou te agradando, ele vai te falar com você, ele vai mostrar para você, porque Deus ama aqueles servos e servas curiosos. Deus, como eu estou na tua presença? Será que eu estou bem ou não? Ele vai falar com você de qualquer maneira, o sonho, o recado, ou visão, ele vai falar com você, tá? Mas vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, que é um foco bem claro para nós, tá? Que diz assim, vou deixar marcado aqui para vocês, tá? Exortação à santidade, o amor fraternal e ao trabalho, tá? Finalmente, irmãos, vos rogamos que exortamos o Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, e que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai-vos, para que continuamente prossigam cada vez mais. A minha Bíblia é traduzida diferente, mas em outras traduções bíblicas está falando sobre viver uma vida em santidade com Deus para agradar a Deus, e principalmente está falando em relação de que se você vive em santidade com Deus, que é aquilo que eu falei para vocês no início, agrada a Deus, e agradando a Deus, a sua vida tem que progredir. Então, se sua vida não está progredindo, irmão, irmã, preste atenção, vê o que está acontecendo aí, hein? Será que tem que ter um concertinho no altar para progredir? Porque aonde Deus chega, aonde Jesus chega, aonde existe a presença de Deus, sempre terá que ter aquela mudança de vida. Tomem cuidado. Mas vamos lá, queridos. 7 sinais. O primeiro sinal de que Deus está se agradando de vocês. Deus, quando está se agradando de você, a sua vida progride cada vez mais. Esse é o primeiro sinal. Como eu disse para vocês, o evangelho de Deus, realmente o evangelho de Jesus, quando ele muda a nossa vida, nós começamos a progredir, né? Podemos às vezes não progredir financeiramente, queridos, porque temos que tirar aquela base de prosperidade, de teologia e prosperidade, e entender que o cristão também é ser humano, vai passar por deserto, vai passar por luta financeira, luta com a família. Então tira aquela perfeição de que se você seguir a Jesus você está imune a tudo. Não, queridos, a fé não tem nada a ver com raciocínio humano. Somos seres humanos, um dia vamos morrer, e se não morrermos é porque Jesus veio e nos arrebatou e subimos com ele, né? Então, tipo assim, tira essa visão em relação financeira. Eu estou falando em progredir em questão de mudança. O evangelho de Jesus traz mudança. Então, se você está agradando a Deus, realmente você vê a sua vida mudar, tá? Um dos grandes sinais que Deus está na sua vida é que você vê essa mudança. Você vê mudança, que o jeito que você se comportava, o que você fazia, você não faz mais. Você não tem prazer em pecar. Pelo contrário, se de repente você dá um deslize ali porque é ser humano, imediatamente o Espírito Santo coloca no seu coração: se arrependa, peça perdão, erga a cabeça, vai de novo, que até chegar ao céu é grande batalhas, né? Então esse é o primeiro sinal para vocês. Quando Deus está se agradando de você, você vê a sua vida progredir. E detalhe, queridos, nós somos base do testemunho do evangelho, tá? E quando você vê a sua vida progredir, é porque já tem milhares de pessoas vendo em sua volta que você mudou. Sua vida progrediu, você tá diferente, tá? Então, tenha convicção disso, que quando Deus se agrada de nós, tudo muda, e principalmente a nossa vida, tá? Segundo sinal de que Deus se agrada de você: você sente que os seus passos são guiados por Deus.
É interessante isso, muito interessante, né? Quando você sente que você está agradando a Deus, você sente que você não toma mais atitude própria, né? Você não vai fazer sozinho, você não vai isso. Pelo contrário, você já fala, Deus, eu não vou nem dobrar o joelho aqui, mas eu vou falar com o Senhor. Tá nas suas mãos. Não é amém? Irmãos, viver a presença de Deus, viver na dependência de Deus, parece ser loucura, mas é gostoso. Você não sabe o que você vai enfrentar, entendeu? Mas quando você vai enfrentar, você sabe que Deus está contigo. Então, vai pra frente, não se preocupa não. É engraçado falar vídeo assim, porque eu fico feliz em ver como que os irmãos e as irmãs têm essa observação. E se geralmente tem essa observação, é porque vocês querem agradar a Deus. E está cheio no meu Instagram de pessoas que fazem esse tipo de pergunta, tá? Terceiro sinal de que Deus está se agradando de você. De vocês, né? Você sente o amor de Deus e a sua presença mais próxima de você. Eu sei que tem desertos na vida do crente que nós falamos assim, Deus, o Senhor não está comigo. Deus, eu não estou sentindo nada. Mas quando você sente que você está agradando a Deus, você sabe que tem um propósito de Deus. E se é o silêncio de Deus, mas você constantemente você sente a presença dele. Eu falo assim da graça, né? Então assim, quando você está agradando a Deus, você sente que por mais que Deus fique em silêncio com você, mas Ele está ali, do seu lado, você sente a essência, você vê Deus mudando os planos, você fala, Deus, eu não tenho, de repente Deus te dá, Deus, o que eu vou fazer para fazer uma missão ali, eu não tenho dinheiro nenhum, Deus vai lá e provê, faz um reboliço e joga lá para um outro canto, porque você vê as mãos de Deus. Tem que ter mudança, tem que ter renúncia para você ver essa mudança. Viver com Deus não é fácil não, querido. Tem gente que acha que é fácil. Não é fácil não. Você tem que ouvir coisas. Você tem que abrir mão de muitas coisas. Que naturalmente, se você fosse uma vida normal, você conseguiria facilmente. Mas o evangelho não é facilidade, tá? O reino que nós devemos acreditar não é um reino de riqueza, mas é um reino de providência, que Deus nunca vai deixar faltar nada. Vamos lá também. Um quarto sinal de que Deus está se agradando de você. Você sente a necessidade de pregar o amor de Deus. Se você não está sentindo vontade de pregar o amor de Deus, é porque alguma coisa está acontecendo. Tem gente que fala assim, irmã Priscila, eu não sei pregar, eu não sei ler, eu não sei falar, mas você sabe dar um folheto. Você pode não ler aquele folheto porque não sabe ler, mas um folheto que você entrega, a pessoa sabe ler, tá ali o amor de Deus. O seu testemunho é um amor de Deus, porque a pessoa vai ver você como está. Para cumprir o que diz ali, ó, no tópico 1, diferença de vida, mudança de vida. Então, se você não sente essa sede de pregar o evangelho, tem alguma base diferente aí, hein? Tem que conversar com Deus, falar, Deus, o que está acontecendo comigo? Porque não existe nenhuma base da igreja se não for a missão de pregar o evangelho. Quem louva está pregando o evangelho no louvor. Quem evangeliza está pregando o evangelho na caridade de levar a Jesus até as pessoas. Quem faz o trabalho de bom samaritano, a mesma coisa. Então tudo está formado de pregar o amor de Deus. Tem pessoas que nem falam assim, igual eu estou falando aqui. Tem pessoas que só aonde chega as pessoas já sabem. É um servo de Deus. É uma serva de Deus. Não falou com a boca, mas as suas atitudes mostrou que realmente é um servo de Deus. Então essa é a mudança, né? Vamos lá também. Quinto sinal de que Deus está se agradando de você. Você sente que as suas orações são respondidas após terminar de orar, né? Já aconteceu isso comigo. Eu sei que Deus tem um tempo de todos os momentos, né? Que eles relevam esse cachorro latino porque mora em apartamento, né? Mas eu sei, nós sabemos que Deus tem um tempo de falar, tem um tempo de esperar, tem um tempo de mostrar. Porém, é aquela questão. Quando Deus está se agradando de você, por mais que Ele fique em silêncio, por mais que você vê tudo parado, você termina de orar, você sente aquela consolação. Deus ouviu a minha oração. Porque às vezes, não vou mentir, isso acontece com a gente. Às vezes nós estamos tão preocupados que nós não vamos orar por orar a Deus, falar com Deus com diálogo. Nós vamos orar por obrigação. Às 6 horas é hora de orar, vamos orar. E você sente que nada aconteceu. Por quê? Você não estava focado. Então aquela questão, às vezes para Deus, 2 minutos de oração vale mais do que 1 hora. Por isso que nós temos que ter uma vida voltada em oração. Pode ser brincalhão, risonho, tudo, mas dá um tempinho, 2 minutos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Não deixa eu extrapolar aqui, não deixa ser umas brincadeiras carnal, mas que eu venha me divertir, porque Deus conhece todas as coisas.
Então, nesse momento, se Deus vê que você vai se divertir além do que o evangelho nos permite, ele mesmo vai tocar no seu coração. Opa, vai com calma aí, meu filho. Né? Então, tipo, é muito gostoso você estar em oração. Quando você está em oração, gera em você a santidade, como diz aqui. A exortação à santidade, a viver uma vida em santidade. E santidade está muito mais além do que roupa, sapato, cabelo, esses negócios. Santidade, além de começar daqui de dentro do nosso coração, santidade é o prazer que o cristão tem que ter para ter uma vida conforme Deus quer, para que Deus venha se agradar de você. Então, prefira viver em santidade, querido. Podem falar que você é carnal, bifão, pode falar que você é tudo, mas deixa que Deus te justificará naquele grande dia, quando todo mundo verem que em todos os momentos você está em oração. Senhor, vai fazer isso, vamos lá orar. Senhor, vai fazer aquilo, eu vou orar. Deus, amanhã eu tenho que dar uma resposta, mas essa madrugada eu vou orar e o Senhor vai me dar confirmação do que eu tenho que fazer. Tenha uma vida em oração. Oração é tudo na vida do crente, né? E assim, quando você agrada a Deus, assim que você acaba de orar, você sente. Pode não ver no físico a sua resposta, mas você sente, Deus ouviu minha oração, tá? O sexto sinal de que Deus está se agradando com você é isso aqui. Tudo que vai acontecer, Deus te avisa antes para você se preparar. Esse é um sinal maravilhoso. E detalhe, queridos, isso não é somente para quem tem dons do Espírito Santo, ou para quem prega o evangelho, ou para quem viaja por aí. Não, querido, Deus, ele é perfeito. Deus, quando vê uma grande cilada do diabo, ele avisa você em sonho, ou ele toca no seu coração, não vá em tal viagem que vai acontecer alguma coisa. Ele fala com você, tá? Às vezes também tem propósito que Deus sabe que nós vamos sofrer para ser amassado por esse propósito, e ele fala com você. Ele fala com você, você vai passar por isso, mas não se preocupa porque eu estou contigo, sou eu que estou amadurecendo o seu caráter, sou eu que estou provando tudo, e lá na frente você vai entender porque eu fiz isso, tá? Então nem todos os processos são o diabo, tem processo que é Deus nos amadurecendo, tem processo que é Deus nos quebrando, para mostrar para nós que nós temos que ter uma vida em santidade a Ele, de você chegar, pôr o pé em tal lugar e o Espírito Santo já falar para você o que está acontecendo. Se você nunca teve uma experiência dessa, querida, é muito gostoso, muito bom. E as pessoas físicas que não querem comunhão com Deus, acham que é loucura. Mas faça o teste. Fala assim, Deus, eu vou fazer o que a irmã Priscila falou. Eu vou fazer um teste de 1 mês em santidade. E você vai ver que a sua vida vai mudar para todo sempre. Porque Deus é maravilhoso. Uma experiência com Deus que você vai ter, ou tem, marca a sua vida até na idade. Eu vejo muitos irmãos de idade falando, quando eu era jovem, eu tive essa visão assim. Porque quando é de Deus, Deus marca. Então, quando Deus está se agradando de você, Ele fala para você, para poupar o seu coração, poupar o sofrimento. Eu gosto muito de falar isso porque é experiência. Eu lembro quando eu me separei, eu fui para um churrasco familiar, e eu tava lá comendo, rindo, me divertindo. E chegou uma pessoa que não é muito assim de espiritualidade, chegou em mim e falou assim, poxa vida, seu marido foi embora, você tá separada e você tá normal, o que aconteceu? Eu só olhei pra ela e falei pra ela, porque antes dele ir embora, Deus falou pra mim que ele iria. É um propósito, é um projeto, Deus sabe o que vai fazer na minha vida. E aquela pessoa ficou sem palavra. Quando foi no outro dia, ela me mandou uma mensagem e falou pra mim assim, sua fé me edificou. Eu vou ser igual você um dia. E hoje eu vejo que ela tá firme na igreja, buscando a Deus. Então tem coisas, queridos, que é testemunho. Então esse tópico 6 é isso. Viva uma vida em santidade com Deus, uma vida em oração, porque tudo que vir acontecer, Deus vai te avisar antes. Deus vai falar com você, se prepara. Tá chegando o dia, tá chegando a hora, toma cuidado, vai por aqui, não vai por ali não, porque ali tem um laço armado que vão querer pôr a mão, assaltar você, roubar você. Não que nós não estamos sujeitos a isso, mas Deus dá livramento conforme a gente dá ouvido a Deus, né? Então tem uma vida em santidade, é muito gostoso, muito gostoso. E o 7º sinal de que Deus está se agradando de você. Você vive uma vida mais espiritual, né? Deus é espírito, queridos. E se nós vivemos uma vida conforme o anseio carnal, nós nunca iremos entender o que é o espírito. Mas se nós preferirmos, como eu disse no início, viver o fruto do espírito, a gente seremos conduzidos em espírito, andaremos em espírito. Nossas atitudes não serão mais feitas a não ser que Deus fale conosco. Pode ir, pode fazer.
não faz isso, não faz aquilo. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi um não de Deus, eu fiquei feliz. Tem gente que não gosta de ouvir o não de Deus. Mas por que não gosta de ouvir o não de Deus? Porque justamente está vivendo uma vida ainda sem a santidade verdadeira. Porque o crente que realmente vive uma vida em santidade, como Deus quer e agrada a Deus, ele sabe. Se Deus me deu um não, é porque ou não é o tempo, ou é porque Deus tem algo melhor para minha vida. E eu lembro quando Deus me deu um não a primeira vez, eu fiquei tão feliz. Porque Deus me deu um não. Aí minha mãe, Deus te deu um não e você tá feliz, menina? E na visão física as pessoas não entendem. Mas quando você leva o lado espiritual, entende que Deus é perfeito. O mundo espiritual não para. E nós não podemos viver uma vida só espiritualmente porque temos nosso lado físico. Mas permite-se viver experiência com Deus. É muito gostoso, é muito bom. Hoje eu tenho 30 anos de idade. Mas eu comecei a ter experiência com Deus, eu tinha 5, 6 anos de idade. Num culto normal, num culto de libertação. O irmão começou a orar por libertação. Eu sei que tem gente que não acredita, mas eu tô falando aqui compartilhando porque é muito bom você viver o lado espiritual, ver as coisas de Deus. E eu lembro que quando o irmão começou a orar, repreendeu o mal, eu olhei pra cima assim e eu vi 2 homens de branco. E em cima daqueles homens de branco, eles estavam puxando um monte de corrente. E eu era criança, eu tinha 5 anos de idade, eu vi aquilo, eu entrei em desespero. Eu falei, tem bicho na igreja. E eu cheguei num irmão lá, eu falei, irmão, eu tô vendo bicho. E aí o irmão olhou pra mim e falou assim, o que você viu? E eu passei pra ele essa visão que eu vi. E ele olhou pra mim e falou assim, não é. É porque Deus te deu o dom da libertação. E é por isso que você tá vendo. Depois daquele dia eu comecei a buscar mais sobre isso. E eu quero dar um conselho pra vocês. Agradar a Deus não é fácil. Porque tem mais de 7 milhões de pessoas. A base de estatística mostra 7 milhões. Mas tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de pessoas que não são ainda puxadas pela base de pesquisa. E Deus ouve a nossa voz quando nós clamamos. E isso é muito interessante, querido. Quando você permite viver uma vida em santidade a Deus, independente de placa, que eu não prego aqui no canal Placa, Igreja de Denominação, não. Estou falando de uma vida com Cristo, uma vida com Jesus. Você vê a vida diferente. O mundo tá acabando, a circunstância tá acabando, mas você sabe de uma coisa. Além do meu barco estar no mar com Jesus, o melhor virá a acontecer. Tudo isso está acontecendo para que nós venhamos estar mais próximos de Jesus. E é como eu falo para vocês, se nós não sermos arrebatados vivos, um dia nos encontraremos descansando no Senhor. Mas vai acontecer. Então, pra que esperar o arrebatamento da igreja para você agradar a Deus? Para você ter uma vida com Deus? Porque ali não tem mais sentido. Então é agora, é hoje. Se você que está vendo esse vídeo caiu, não consegue se levantar, se levanta em nome de Jesus e fala, Deus, até a eternidade tem muita coisa que vai acontecer, então me levanta. Que hoje eu não venha estar prostrado, mas me levanta para mim novamente tomar atitude, tomar a responsabilidade no qual o Senhor me deu. Então esse é o vídeo de hoje. Agradar a Deus não é fácil. Porém, quando você chega no nível de agradar a Deus, você sabe de uma coisa. Você está morto para o pecado. Está morto para o mundo. Você não tem mais prazer como você tinha antigamente. De viver, participar. Hoje você participa não por obrigação, mas por sentido de que você é um ser humano. Mas o seu coração, sua mente, sua visão não está nem almejando estar mais aqui. Está almejando estar no céu. Está almejando aquele grande dia, Senhor, Maranata. Olha, eu falo até sinto a presença. Oh, glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.